Então, gente, bom dia a todos e a todas. Nós temos uma trilha sonora hoje. O meu pia acordou um pouquinho mais cedo, no frio. Nossa, que vontade de ficar dormindo, mas cá estamos. Vocês assistiram os vídeos que estavam lá no Google? Sim ou não? Assistimos. Sim. Tá. 1, 2, todos. Quem assistiu, levanta a mão. Pode levantar a mãozinha ali também. Tem uma galera que não assistiu. Tá? Por que é importante assistir os vídeos? Primeiro, é importante que vocês façam o que o professor de vocês está pedindo. Não só eu, mas os outros também. É pro seu bem. É tipo médico. Pode baixar a mão. As animações, elas são fundamentais para vocês entenderem o contexto em que as coisas estão inseridas. Tá? Lembra que na aula passada a gente começou lá em 10 mil anos antes de Cristo? Era o homem primitivo, aquele que começou a deixar de ser nômade, né, para usar as ferramentas. Aí, avançando naquela linha do tempo, nós chegamos no momento em que a humanidade desenvolveu a escrita, né? Mais para frente nós tivemos lá os gregos, romanos, com as ideias filosóficas. Então a filosofia nasceu ali na Grécia Antiga, né? E depois a Idade Média, e chegamos em um período. Qual era o nome daquele período depois da Idade Média? Aquele período importante em que as ideias afloraram. Renascimento. Renascimento. Ali no Renascimento houve a fusão, ou melhor dizendo, foi o berço do conhecimento moderno que a gente tem hoje. Tá? Então, todas as ideias modernas, elas são evoluções das ideias que nasceram na Revolução Científica, nesse período renascentista, tá? Na pintura também, na arquitetura, na arte, nas linguagens, né? Muitos idiomas foram solidificados, concretizados, né, começaram esse período também. Tá? A própria criação da biologia, né, ou melhor dizendo, a formalização dessas outras áreas do conhecimento. Tá? Então nós chegamos naquele período ali, é dali para frente que nos interessa. Tá? Deixa eu apresentar minha tela para vocês. Ok, espero que vocês estejam vendo. Estamos vendo, senhor. Tá. A gente tinha essa linha do tempo aqui, né, para a gente se localizar no espaço. Então, temos 10 mil anos aí só do homem moderno, tá? O homem moderno que eu quero dizer deixou de ser nômade, né? De 10 mil anos para frente, né? Até aqui só alegria. Aí teve 1000 anos de Idade das Trevas, que a gente chama de período perdido, né? 1000 anos que ninguém fez nada para evoluir, só para regredir. É mais ou menos 2020, né? Que foi essa época. Bom, o Renascimento, tá? Em que principalmente a ideia fundamental foi a do heliocentrismo, né? Colocar o Sol no centro e os outros planetas, porque fazia muito mais sentido, né? Acho que essas ideias foram melhor aceitas nesse período, tá? Beleza. Por que eu estou falando disso?
Porque vocês precisam assistir os vídeos, que lá tem muitas coisas. Quem assistiu? Lembra do Giordano Bruno? Vocês assistiram? Vocês viram o que aconteceu com o Giordano Bruno? Alguém pode me falar? Foi queimado na fogueira. Ele era um bruxo. Não, ele não era um bruxo, mas na Idade das Trevas eles perseguiam, inclusive, as bruxas, as chamadas bruxas, né, as curandeiras, as feiticeiras, porque naquela época não tinha medicina, não tinha enfermagem, minha filha. Então tinha que fazer curandeirismo, né, para as pessoas, pelo menos, aliviar a dor da morte, ou enfim. E elas eram tidas como bruxas e perseguidas. Mas não só as bruxas, e também todo mundo que defendesse alguma ideia que não estava de acordo com as ideias de Aristóteles e da Bíblia, né? E o Giordano Bruno foi uma dessas pessoas que foi perseguida, mas é que ele provocou também, né? No vídeo vocês podem ver que ele queria que o Deus da Bíblia fosse um Deus maior, um Deus infinito, que faria muito mais sentido para ele colocar o Sol no meio de outras estrelas e que outras civilizações também por aí afora tivessem... Então, esse negócio de procurar alienígena não é de hoje, gente, né? Só que ele não tinha os meios para procurar os alienígenas, mas ele já imaginava que eles existissem, tá? Então, as nossas pautas modernas, você vê que elas já são antigas, né? Alienígena não é de hoje. E o Giordano Bruno acreditava, né, que os alienígenas estavam, inclusive, perto de nós, né? E o que a gente faz hoje? A gente manda sondas para Marte para ver se lá não tem um farelo de DNA de alguma coisa viva, né? Porque é muito provável que esse universo esteja cheio de vida, só que a gente ainda não achou. É a minha opinião também. Bom, o que eu estava falando? Então veja que a perseguição em tudo quanto é coisa que não tivesse de acordo ali com os dogmas religiosos da Igreja Católica, principalmente, porque também não tinha outra igreja, né? Era só a Igreja Católica. Era muito dinheiro também envolvido, né? Até hoje a Igreja Católica é muito rica, tem muito ouro, muito dessa época em que os impostos eram cobrados e enviados diretos para eles. Né? A professora de História e Geografia pode explorar melhor isso daí. Então, o que eu estava querendo dizer é importante vocês assistirem os vídeos para perceber que isso não é uma questão da física, não é uma questão da história, não é uma questão da filosofia, não da matemática, e sim todas elas ao mesmo tempo. Tá? Essa conexão humana da verdade que nós vivemos, do mundo que nós vivemos. Tá? Porque nós vivemos num mundo em que vocês aprendem de formas separadas, a química, a física e a matemática, tá? Mas é importante destacar que essas coisas elas não são separadas, elas são todas juntas e misturadas, a química com a física, né? Quando você está tomando teu chimarrão aí, Vitória, tem química e tem física junto dentro do teu chimarrão. E biologia, com certeza, tem ali uns micro-organismos aí que você não consegue ver, né? Alguns que eles ficam em condições mais adequadas, mais no úmido, mais no seco, tá cheio de coisas no ar, o coronavírus mesmo, né? O coronavírus, ele faz parte da matéria que nós eventualmente entramos em contato, né? Então, as células mortas do teu corpo, que a todo momento você está exalando células mortas, né? Pensa microscopicamente, é claro que isso é pouco, mas pensa no dia, o quanto de cabelo que não cai da tua cabeça. Quando você toma banho, você não jogou um monte de gordura que estava em cima da sua pele pelo ralo? Tudo isso daí é matéria orgânica. E se essa matéria orgânica estiver contaminada, outra pessoa... Então veja que é física, é química, é biologia, é história, porque faz um ano já que essa coisa não acaba, né? Então são todas isso ao mesmo tempo. E os vídeos, eles tratam muito bem dessa conexão do mundo. Coisas que eu não consigo, por mais eloquente que seja o professor, ele não vai conseguir trazer
a informação com a qualidade que esses vídeos proporcionam para vocês, tá? Você podia trazer aqui o Einstein em pessoa, se você pudesse, mas ele não ia dar uma aula tão boa quanto esses vídeos podem oferecer para vocês, tá? Então assistam, quem não assistiu, assista. É bem legal, é bem interessante, tá? Não é chato, não. Ok. Depois que vocês assistiram aqueles vídeos e fizeram a primeira lista de exercícios, então espero que ter convencido vocês de que o modelo heliocêntrico que permitiu com que essas ideias aflorassem é o correto, tá bom? Tá? Não tem outro. Hoje a gente sabe que esse é um modelo muito arcaico e que a astronomia sugere modelos diferentes, tá? Inclusive com referenciais diferentes que a gente vai falar hoje, dos referenciais. Tá? Só que a gente precisa olhar com os olhos da ciência sempre, tá? E a ciência, ela tem um alfabeto próprio, uma linguagem própria, tá? Hoje nós vamos começar a aprender esse idioma. Que idioma é esse? É o Physics. Vamos lá para o nosso quadro, tá? Se você entrar no Moodle, você vai ter lá o quadro quadro branco, acho que tá. Enfim. Bom, Descartes viveu em 1600 e alguma coisa. Tá? Ele definiu que tudo e qualquer ponto só pode ser identificado a partir de outro ponto. Tá? Você não consegue dizer onde um ponto está se você não tiver outro ponto de referência. Tá? Vocês disserem assim, eu estou a 5 metros. Você tem que falar, estou a 5 metros da tal coisa, da pedra, do cachorro. Tá? Se você falar, eu estou a 5 metros, e acabar aí a tua informação, ela não é suficiente para entender o que está falando. Então, como a gente fala de deslocamento, a gente sempre precisa de um ponto de referência. Tá? E esse ponto de referência você pode colocar ele onde você quiser, onde for mais conveniente. Você pode colocar ele no zero, pode colocar ele em qualquer lugar. Mas, por conveniência, vamos colocar no zero, né? Para facilitar bastante as coisas. E vocês têm familiaridade com a régua, certo? A régua, ela sempre mede do zero para frente, né? Do zero para frente, mas saiba você que existe também a medida negativa da régua. Claro que ela não está presente ali, né? Fisicamente, mas existe uma medida negativa que também cresce à medida que você fica mais negativo, né? -1, -2, -3. Então esses números, eles podem adotar os dois valores. A mudança de posição, ela sempre requer uma referência. Lembra o que é o delta mesmo? Alguém pode me lembrar o que é o delta? Diferença ou variação. Senhor, será que tu pode aumentar a tela da apresentação que fica melhor pra gente? Deixa eu colocar assim. Melhor? Show. Tá. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Só para eu olhar o rosto de vocês. Aí, separar as telas. Aí. Tá. Então, a posição, ela precisa de um ponto de referência. E esse ponto de referência você coloca onde você quiser, onde for mais conveniente. Imagine você... vamos fazer vários exercícios mentais hoje, tá? Então... o delta, ele sempre vai pegar uma origem e um destino. Sempre tem que ter dois. Não existe menos que dois. Tá? Um ponto sozinho no universo não significa nada. Tá? Por isso que você tem que achar uma alma gêmea. Filosófico isso. Lei da ação e reação, tudo tem pares, tá? Mas é filosófico mesmo. Tá? Então,
você vai medir a partir do zero para o positivo do lado direito, para o negativo do lado esquerdo. O eixo horizontal, eixo horizontal, ó, o exercício mental que eu quero que vocês façam. O horizontal, olha para frente e imagine que você só pode ir para a direita ou para a esquerda. Ir para frente e para trás. Você tem 4 graus de liberdade. Você pode ir para a esquerda e para a direita, para frente e para trás. Consegue imaginar essa situação hipotética? Impossível de acontecer, né? Como você andando, na verdade. Ok? Quando você faz esse deslocamento, você está na horizontal. Tá? Agora, uma outra situação hipotética, você entra no elevador e vai do 5º andar para o 18º andar. Você está indo para cima. E quando você está descendo, você também pode descer. Aí, esse eixo é o eixo, como é o nome? Alguém sabe? Nome do eixo. Quando você... Y, vertical? Vertical, ok. É o vertical. Então nós vamos usar o X para o horizontal aqui, mas lembre-se que eu posso colocar isso aqui onde eu quiser. Tá? E o delta é essa variação. Então, variação, olha lá, vamos ler, né? Vamos ler o que está escrito. Variação de X é o quê? É um X2 menos um X1, ou seja, é um X depois menos o X de antes. Ok? Ó, é o X no mouse aqui, ó, o X2 menos o X1. Quer dizer que é o destino menos a origem. Tá? É sempre ao contrário do que acontece. Você está indo para frente, você está andando 1, 2, 3, 4. Para medir a variação, você mede lá o 4 e depois o menos o tanto que você quiser. Tá? Então é o final menos inicial, sempre. Tá? E a origem a gente sempre coloca no 0. Ok? E como que a gente mede distância? A gente precisa de uma unidade de distância. Como que é a unidade de distância? Milhos, cabritos, sucos de laranja, segundos, dias? Qual a unidade da distância? Graus? Coulomb? Newton? Joule? Qual a unidade? Segundo? Quilogramas? Tá escrito, gente. Qual a unidade? Quer dizer, não tá escrito. Metros. Tá? Todas essas que eu falei são unidades, tá? Mas o que mede distância? É só o metro. E tem as suas subcategorias de metro, certo? Quais são as subcategorias? Centímetro, decímetro. Exatamente, milímetro, tá? E isso quando é menos do que 1 metro. Mas quando é mais que 1 metro, como que fica? Quilômetro, decâmetro e assim por diante. Beleza? Espero não estar falando grego para vocês. Vamos adiante. Eu acho que eu perguntei para vocês na aula passada como que a gente olhava na placa e estava escrito. Estava escrito o quê? 20 quilômetros por hora. O que era o quilômetro mesmo? A distância. Isso. E o que era o hora? O tempo. E a barra? Por, tipo, divisão. Por divisão, exatamente. Então vai ser velocidade é igual a delta S. Lembra que eu falei? Não precisa ser S, pode ser X também. Tá? Isso que menos importa. Delta S divididos por delta T. Né? Essa é a formulazinha. E o delta T ele tem uma particularidade, porque veja, o delta T, o delta S ou delta X, ele pode ir para frente e para trás, ele pode ser positivo ou negativo. Mas o tempo não pode ser negativo, tá? A gente não consegue medir as coisas que no sentido negativo do tempo, tá? Ele sempre vai ser positivo. Essa parte de cima, pega essa parte de cima, vamos explicar ela, o que está acontecendo, né? O X vai ser sempre o final menos o inicial, lembra lá? Delta X, final menos inicial. Pode ser, se é S, pode ser S2 menos S1. Se é X, pode ser X2 menos X1. Sempre o destino menos a origem. E o tempo também, né? Quando você mede o cronômetro, você aperta o cronômetro em um instante e vai esperar um pouco e aí vai apertar de novo. São esses dois momentos que são interessantes. Então, é o final menos o inicial. Mas o inicial é sempre zero, né? Você sempre começa a medir o tempo do zero.
Não tem como medir o tempo do menos 4. Quer dizer, não faz muito sentido isso. Tá? Então a nossa fórmula é essa, ó, V igual a ΔS sobre ΔT. O que acontece quando uma letrinha dessas ela está de um lado e ela passa para o outro lado do igual? O que acontece? Multiplica. Exato, né? Tá vendo aqui ó, que o T ele está dividindo? Ele não é o divisor, dividendo. Ele é o dividendo, não é? É o dividendo. Então ele está dividindo. Ele vai passar para o outro lado multiplicando. Ó, tá vendo V vezes T aqui embaixo. V vezes T. Ok? Agora pega aqui no mouse, ó. Esse x menos x0. Tá vendo? X menos x0. O menos x0, quando ele passa para o outro lado do igual, ele passa como? Positivo. Mais x0. Estou falando grego aqui ou se todo mundo acompanha? Essa parte de passar para o outro lado. Ó, se está dividindo, passa multiplicando. Se está menos, passa mais. Se está mais, passa menos. Se está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. Não está mais, passa menos. Se está menos, passa mais. Tá? Então, tá menos, passa mais. Para o outro lado. E esse ΔX, eu posso chamar ele de x igual a x0, que é o que está escrito aqui embaixo. X igual a x0. Tá? Beleza. Então, essa fórmula, ela está escrito aqui embaixo de novo, só que ela está escrito de outra forma. Tá? É a mesma coisa, só que é uma frase diferente. Tá? Aqui eu estou dizendo que a velocidade é igual à variação de distância sobre a variação de tempo. E aqui embaixo eu estou dizendo que o deslocamento depende do deslocamento inicial mais velocidade do objeto vezes quanto tempo ele fica nessa velocidade. Tá vendo que na segunda vez eu usei mais palavras para explicar? É porque aqui ela parece mais completa. Mas é a mesma coisa. Aqui está resumido e aqui está não resumido. Qual que é o contrário de resumido? Estendido. Tá? Então a fórmula é essa. Tá? Essa é a fórmula do... Fórmula. Eu não gosto de fórmula, porque fórmula parece alguma coisa que você coloca dentro de um barril e esquenta e para fazer um feitiço. Essa aqui é a equação horária do MU. A equação horária, por que horária? Ela envolve o tempo. Tá? O tempo aqui, ó. Ela envolve o tempo. O MU, o que é o MU? É o movimento uniforme. Tá? É o movimento com velocidade constante. Tá? Dúvidas aí, gente? Então, hoje nós vamos ver velocidade escalar na aula. Média. Velocidade escalar média, exatamente. Nós já estamos vendo. Vocês já adiantaram muita coisa aqui. Vocês já sabem que o deslocamento a gente se mede no eixo X com a unidade do metro ou quilômetro, que seja. Vocês já sabem que o tempo a gente mede com a unidade do segundo e que não existe tempo negativo. E vocês sabem que sempre para mostrar onde o objeto está, você precisa de um ponto de referência. Tá? Então a aula já começou. Vamos para o exercício. Agora eu vou ter que tirar minha webcam aqui e colocar ela no quadro. Vai dar uma... Cadê minha carteira? Eu coloquei minha carteira para apoiar aqui. Tecnologia de ponta. Não precisava. Estava certo aqui. Vamos lá. Eu tenho um tablet, eu comprei a licença para usar o programa, mas agora deu um bug na licença lá e eu não estou conseguindo usar meu tablet. Enfim. Tá, o exercício é o seguinte. Durante um espirro, os olhos podem se fechar por até 0,50 segundos. Se você está dirigindo um carro a 90 km por hora e espirra,
de quanto o carro pode se deslocar até você abrir novamente os olhos. Ou seja, o carro ele vai se locomover sendo que você está com os olhos fechados. Imagine a situação, né? E qual é a distância que ele percorre? Tá? Então nós precisamos fazer as continhas. Eu vou tirar a apresentação para vocês conseguirem ver a webcam. Tu vai bater isso aí? Eu vou bater isso aí. Vamos ver se a gente bate. Deixa eu ver onde que eu posso escrever aqui. Aqui. Tá. Então a gente precisa ler o exercício e tirar as informações dele. Durante o estudo, os olhos podem se fechar por 0,5 segundos. Que informação é essa? 0,5 segundos. O que o exercício está querendo nos dizer? Ele tá dando tempo. A gente precisa ver quanto o carro vai percorrer. Tempo em 0,5 segundos, ok? Se você está dirigindo um carro a 90 km por hora, o que é isso? A velocidade. Velocidade. 90 km por hora. De quanto o carro pode se deslocar até você abrir novamente? Ele está perguntando, essa palavra, de quanto é o quê? O que ele está procurando? A distância. A distância. Distância a gente usa que letra? D. S. X ou S, né? Tanto faz. X. Que distância é essa? Eu não sei. É isso que o exercício está perguntando. Então o exercício ele sempre vai ser... vai ter essas três coisas, tá? Um enunciado e a partir desse enunciado você vai tirar as informações dele e tão importante quanto as informações é a incógnita, o que você quer com esse exercício, né? Porque ninguém faz as coisas à toa, todo mundo quer alguma coisa e o objetivo é importante, tá? Então saber o que o exercício está procurando é fundamental. Então a gente sabe que a gente não sabe qual é a distância. Ok? Beleza, agora nós precisamos olhar para as equações que descrevem esse movimento. Tá? É uma equação da termodinâmica? Não. É uma equação do eletromagnetismo? Não. É uma questão da cinemática. Tá? Então nós vamos olhar lá os livros didáticos de cinemática e vamos ver que tem uma formulazinha para velocidade média. Como que é o nome dessa formulazinha? Como que é a fórmula mesmo? Fale para mim. Vm igual delta S ou X sobre delta T. Isso, né? Essa é a formulazinha. O que a gente quer? Tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa incógnita. E se essa é a nossa incógnita, nós precisamos deixar ela sozinha, isolada, tá? Para isolar o ΔX, eu tenho que chutar o ΔT daqui, certo? Mas ele vai para o outro lado como? Ele está dividindo, ele vai multiplicando. Então ele vai multiplicar o V, né? Então vai ficar V vezes T. Ó, era VM e transformei para V só para escrever menos, tá bom? Era ΔT, eu vou escrever T só para escrever menos, porque está escrito igual. Ok? E do outro lado fica quem? O ΔX. Eu vou escrever X só para que eu tô com preguiça, tá bom? Beleza? Beleza, senhor. Agora nós podemos descobrir quanto que é o X. Tanto faz se eu escrever VT igual a X, ou eu posso escrever X igual a VT. De novo, eu não estou mudando nada no universo, tá? Só para deixar o X pro lado esquerdo mesmo. X vai ser igual a velocidade. Qual é a velocidade?
90 km por hora. 90 quilômetros por hora. Vezes qual é o tempo? Meio segundo, 0,5. 0,5 segundos. Tá certo? Tá. Olha, errado não tá, mas, cara, vai dar uma unidade aqui ruim, porque, ó, eu vou ter que multiplicar quilômetro vezes segundo divididos por hora. Tá complicado, as coisas são mais simples, elas não são tão difíceis, tá? Dá para facilitar. Como que a gente faz para facilitar? Transformam 90 km por hora em metros por segundo. Isso, exatamente, porque tanto quilômetro por hora quanto metro por segundo são velocidades. Só que existe uma taxa de câmbio aí, tá? Vocês sabem qual é essa taxa de câmbio? Não. Vale 3,6, tá? É claro que eu não esperava que vocês soubessem, porque isso é matéria nova, tá? Então, assim, quando você... Deixa eu ver aqui. Aqui. Se você tem quilômetro por hora e você quer ir para metros por segundo, que são duas velocidades, né? A taxa ali é 3,6. Quilômetro divide por 3,6 para ir para o metro. Tá? O quilômetro é maior, então você divide para ele ir para o menor. E, contrário, multiplica por 3,6. Tá? Então, antes de multiplicar essa velocidade pelo tempo, eu vou converter ela para uma unidade mais adequada. Aí a unidade aí é o metro por segundo. Tá? Então, o que você faz? Pega o 90 e divide por 3,6. Professor, como que eu vou dividir 90 por 3,6? Tem uma coisa chamada... como é o nome? Calculadora. Tá? Então, providencie uma calculadora se você não tem. Pode ser uma daquela que faz só mais, menos, dividir vezes, já é o suficiente. Pode ser do celular, inclusive. Tá? E você vai pegar lá o 90 e vai dividir por 3,6. Alguém pode fazer essa conta aí para mim? Não peguei o porquê do 3,6. Você não vai entender tudo nessa vida. 25. Dá 25. Por que o 3,6? Porque é o seguinte, deixa eu... só que eu vou precisar apagar o quadro. Ou posso escrever mais para cima? Posso escrever mais para cima aqui, ó. 3,6 por quê? 1 hora tem quantos minutos? 60. Quantos segundos tem cada minuto? 3.060 segundos. Isso, 60 também, 60 segundos. Viajei lindo, nossa. Não, tá certo. Tá certo. 60 vezes 60, 3.600. Tá? Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Ok? E na distância, 1 quilômetro tem 1.000 metros. Ok? Então a taxa aqui, ó, você tem 3 zeros aqui e tem aqui, ó, 2 zeros e uma vírgula. Então fica 3,6. Tá? Essa é a razão. Porque embaixo aqui você tem 1, né? A tua razão vai ficar de 3,6 para 1. Você perguntou por que da taxa de câmbio? É assim que calcula a taxa de câmbio. Tá? Entendi, senhor. Mas por que eu estou usando essa taxa de câmbio? Isso, então. É porque você tem que transformar de quilômetro para metro, então a taxa é 1.000. E de hora para segundo, a taxa é 3.600. Aí se você simplificar, vai ficar 3,6. Eu vou dividir tudo por isso. De quilômetro, o quilômetro é maior do que o metro, né? Então, do quilômetro para chegar no metro, você divide. Lembra assim, tá? De quilômetro por hora para metro por segundo. Deixa eu botar aqui. De quilômetro por hora para metro por segundo, então você divide. Se você tiver em metro por segundo e quiser voltar para o quilômetro por hora, você multiplica. Então, o que você tem que fazer? 90 quilômetros por hora
Quero transformar para metros por segundo. O que eu faço? Divide por 3,6. Isso, e vai dar quanto? Entendi. Agora que fica 25, acho. 25. 25. Isso. Aí, aqui, bom, vocês entenderam porque eu 3,6, né? Então, deixa eu apagar aqui. Então vai ficar assim, ó. X igual. Eu posso escrever 90 km por hora ou eu posso escrever 25 metros por segundo, que é a mesma coisa. Ô, Ok? Soro, por que eu não transformo o segundo lá, o meio segundo? Posso também transformar o meio segundo para hora, mas o meio segundo é uma fração muito pequena de hora, né? Eu ia escrever 0,00001 hora. É inconveniente. Tá? Então aqui é mais fácil. Então vai ficar 25 metros por segundo vezes 0,5 segundos. Aí sim eu posso, ó, eu tenho um segundo na parte de cima da fração e um segundo na parte de baixo da fração. Eu posso simplificar. Tá? Vocês estão vendo o que eu estou escrevendo? Então, né? E aqui eu vou ficar com x é igual ao quê? 25 vezes 0,5. Pega lá a calculadora, quanto que dá? $12,5. 12,5 metros. Então, o teu carro percorreu 12,5 metros e você, irresponsável, estava com o olho fechado. Tá? É isso que nós queríamos, não é? Porque quando o cara pergunta, ali é o X, né? Não era o X que nós queríamos? Então é o X que nós achamos. 12,5 metros. Beleza, gente? Vocês estão entendendo? Estão me acompanhando? Estamos entendendo. Sim. Tá. Você não quer abrir a câmera? Levanta a mão. Quem está entendendo? E quem não está entendendo está com uma baixada, é isso? Eu quero mais mãozinhas para cima. Levanta a mão para parece show de rock. Vamos? Quem está entendendo, por favor. Que quem não está entendendo tem que perguntar. É isso que vocês têm que fazer. Ah, agora vocês levantaram. Não. Já agora. Eu tinha levantado a mão errada. Ah, era a mão esquerda. Tá. Quanto a essas pessoas que não levantaram as suas mãos, tentem formular as suas perguntas, tá? Professor, não entendi nada. É uma pergunta boa também, pode baixar. Tá, gente, mas é importante que vocês pontuem as suas dúvidas. Eu estou aqui para tirar as suas dúvidas e não só para que vocês prestem atenção em mim. Tá, vamos fazer outro exercício. Beleza? Esse exercício vai ser obviamente mais difícil. Consegue ver minha tela? Conseguimos, né? Então aqui a taxa de 3,6 de km por hora para metros por segundo, tá? E o segundo exercício diz o seguinte. Aqui o mouse. Depois de... Opa! De novo. Depois de dirigir um carro em uma estrada retilínea por 8,4 km a 70 km por hora, você para por falta de gasolina. Nos 30 minutos seguintes, você caminha mais 2 km ao longo da estrada até chegar ao posto de gasolina. Pergunta-se, qual o deslocamento total desde o início da viagem até chegar ao posto? Qual o intervalo de tempo, ΔT, entre o início da viagem e o instante em que você chega ao posto? Suponha que para encher o botijão, gasolina, pagar e voltar até a van, você leva 45 minutos. Qual a sua velocidade escalar média do início da viagem até o momento que você chega ao lugar onde deixou a van? E qual a velocidade média do início da viagem até a chegada do posto de gasolina? Determine a solução graficamente. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é... Vamos ler de novo o enunciado, porque eu não entendi nada. Tá? Essa é a primeira coisa a se fazer. Então, lá. Depois de dirigir um carro numa estrada por 8,4 quilômetros, tá? Ele está dando uma informação aí. Que informação é essa? A distância. Isso. E o que significa os 70 km por hora? Velocidade. A velocidade. Ok. Qual é a outra variável que
que está nessa equação de movimento? O tempo. O tempo. Ok? Nós temos distância, velocidade e tempo. Se ele nos deu distância e velocidade, nós precisamos achar o tempo. Se ele deu o tempo e a velocidade, nós só chamamos a distância. Se ele deu a distância e o tempo, nós vamos chamar a velocidade. Entendeu? Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar. Aonde que eu posso escrever aqui? Deixa eu parar a apresentação aqui para vocês conseguirem ver melhor, né? O quadro. Tá. Então, o enunciado está dizendo que o deslocamento ΔX é de 8,4 km. Tá? E a velocidade é de 70 km por hora. Tá? Como que a gente acha o tempo? Tá? Usa a formulazinha. Qual que é a formulazinha? V igual a ΔX sobre ΔT. Tá? Ó, o que a gente não tem? É o tempo que a gente não tem. A gente tem que isolar ele. Tá? Quando a gente isola, para precisar isolar, vamos passar o tempo que está dividindo. Ele vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Multiplicando. Então vai ficar V vezes ΔT, ou só T, né? Porque eu estou preguiçoso hoje. V vezes T é igual a X, que ficou desse lado aqui, né? O X tinha ficado. Agora, pega o V que está dividindo, que está multiplicando e passa dividindo. Tá? Então vai ficar T igual a X sobre V. Tudo bem, gente? Até aí? Tá vendo que eu só estou operando sem... ainda continua igual, tá? Aquele sinal de igual ali ele tem que ser sempre soberano, tá? Uma coisa sempre vai ser igual a outra, tá? Então quando eu passo dividindo, multiplicando, isso pode fazer, tá? Isso eu estou autorizado. Quando passa mais, tá mais, passa menos, também. Então para achar o tempo eu tenho que dividir a distância pela velocidade, tá? Posso escrever aqui, ó. O tempo vai ser a distância. Qual é a distância? 8,4 quilômetros. Qual é a velocidade? 70 quilômetros por hora. Faz na calculadora lá quanto que dá isso. 0,12. 0,12. Qual é a unidade disso aqui? 0,12 de o quê? Feijões? Horas. Tá? Beleza. Então esse é o tempo que você levou. 0,12 horas, para você ter noção, deve ser o quê? Uns 10 minutos. Mais ou menos. Tá? Tem que fazer a conversão ali, que agora não estou com vontade de fazer. Ok? Beleza, vamos voltar lá para o enunciado. A primeira parte a gente fez. O enunciado diz ainda que você para por falta de gasolina, tá? E nos 30 minutos seguintes, você caminha 2 quilômetros. Então, tá vendo que nesse percurso ele é dividido em dois, né? Numa parte que você estava dirigindo e agora você vai caminhar, ok? Então, a parte de caminhar, deixa eu parar aqui, vai ficar o seguinte... Vamos chamar essa segunda parte de x2, tá? Delta x2 tem uma velocidade 2 e com certeza vai ser o tempo 2, tá? Eu vou colocar 2 em tudo para diferenciar do primeiro, tá? Então, delta x vai ser quanto? 2 km. Ele fala que você fala 2 km. E a velocidade, qual é? A velocidade eu não sei. Ele fala que você anda por meia hora, 30 minutos. Como que não é 2 quilômetros, por que ele tá 2 metros? 1000 quilômetros, obrigado. Quilômetros.
E ele anda por 30 minutos. Como que eu escrevo 30 minutos aqui? Tem que converter a unidade, não tem como ser minutos. Mas 30 minutos não é metade da hora? É, 0,5. É 0,5 hora, tá? Então vamos colocar 0,5 hora. Ok. Então, o que está faltando? A velocidade. Tá? Então lá, velocidade é ΔX por ΔT. Tá? Agora vamos tocar uma música. Dois quilômetros em cima, ok? No lugar do ΔX você coloca 2 quilômetros. Tá? E embaixo, 0,5 hora. Ok? Divide para mim 2 por 5, por 0,5? 4. 4. Então a velocidade é de 4 quilômetros por hora. A velocidade nesse percurso. Tá? Então, a velocidade andando de carro era de 70 km por hora, por óbvio. A velocidade andando é de 4 km por hora, por óbvio. Tá? Ok. E se eu quiser... Tá, depois eu faço essa questão. Tá, vamos lá no enunciado de novo, ver que coisa o enunciado está pedindo. Vocês estão copiando isso, gente? Tá? É importante vocês copiar, porque eu não tô... antes eu podia fazer no tablet e passar para vocês. Agora a gente vai ter que fazer assim, pelo menos por hoje. Então vamos lá. O enunciado está pedindo, se vocês puderem acompanhar aí, vocês podem ver comigo, mas o enunciado está pedindo qual o deslocamento total desde o início da viagem até chegar ao posto. Tá? Deslocamento total, eu vou dizer que é o ΔX total. E o ΔX total, ele é composto por duas partes. Um ΔX1, que é a parte que você estava de carro, e um ΔX2 é a parte que você estava andando. Tá? Você pode dizer para mim quanto que vale o ΔX1? 8,4 quilômetros. 0,4. E o ΔX2? 2 quilômetros. 2. Então, o ΔX total vai ser de 10,4 quilômetros. Ok? Esse é o deslocamento total. A letra A. Letra B, o que ele está pedindo? Qual o intervalo de tempo entre o início da viagem e o instante que você chega ao posto? Então, o tempo total, ΔT total, vai ser o tempo 1 mais o tempo 2. Tá? O tempo da viagem 1 e o tempo da viagem 2. Quanto que é o tempo da viagem 1? 0,12 de hora. Isso, 0,12 hora. E o ΔT2, o T2? 0,5 hora. 0,5 hora. 0,5 mais 0,12 dá 0,62 hora. Tá? 0,62 horas. Show. Letra C, o que ele está pedindo? Suponho que não, a letra C não vamos fazer não. Vamos fazer a letra D. Qual é a velocidade média do início da viagem até chegar ao posto de gasolina? Tá? Velocidade média tem dois tipos de velocidade que você pode medir, tá? Mas elas são baseadas na mesma regrinha, ΔX por ΔT. Só que uma você leva em consideração todo o tempo e na segunda você pode fracionar o tempo, tá? Quando nós fracionamos o tempo em 2 e obviamente o deslocamento, né, você tinha uma velocidade de quanto? 70 e a outra de 4. Certo? Uma velocidade bem alta e uma velocidade bem baixa. Por óbvio, a velocidade média vai estar entre as duas, mas a gente precisa saber quanto, né? Então vamos saber quanto. Para saber a velocidade média, nós vamos pegar o deslocamento total e dividir pelo tempo. Opa, deslocamento aqui é x.
e dividir pelo tempo total. Qual que é o deslocamento total? 10,4 quilômetros. E o tempo vai ser 0,62 horas. Faz para mim na calculadora quanto que dá. (16,77). Isso. Então a velocidade média foi de 16,77 quilômetros por hora. Tá? Então, no primeiro percurso, era 70 km por hora. No segundo percurso, era 4 km por hora. Se você for fazer a média, a sua média vai ser de 16,77. Tudo bem, gente? Ok. Tá? Quando for vocês fazer, aí vocês vão ver que vai ficar bem mais difícil. Qual a velocidade média no início da viagem até o aeroporto? Determine a solução graficamente. Ok. Então, agora a segunda parte que nós vamos falar de colocar no gráfico. Antes disso, vocês podem tomar uma água, tá? Eu também vou encher meu copo. Aí a gente volta e faz a solução graficamente, ok? Valeu. 5 minutinhos, beleza?
I am back. I am back. Vocês encheram os seus copos? Vamos brindar a mais um dia que estamos aprendendo sobre a cinemática dos corpos. Soro, só pra pedir o que é cinemática? O que significa? Cinemática, palavra cine, lembra o quê? Filme, cinema. E o cinema nada mais é do que são fotos, né, tiradas em sequência, dispostas rapidamente. Tá? Então é uma foto atrás da outra. O cinema é basicamente isso. E essa ideia de que as imagens mudam conforme o tempo passa dá a mesma noção de velocidade que a gente tem. Tá? Então, dependendo da velocidade com que o tempo passa, essas fotos elas vão dispor uma imagem mais rápida ou mais lenta. Certo? É o mesmo conceito de velocidade, né? O conceito de velocidade e de cinema eles estão intimamente ligados, né? Só que aí na física a gente extrapola esse conceito para não só as imagens tiradas em um determinado tempo, num intervalo de tempo pequeno, porque a câmera ela tira várias fotos ali em uma fração muito pequena de tempo. Agora imagine que o teu tempo ele não é fracionado assim, mas é um tempo grande, como a gente está vendo agora, meia hora, né? Então você tira uma foto antes e depois de meia hora você tira outra foto. E aí você notou que o objeto não está mais lá. Né? Ele está a uma determinada distância da onde ele estava antes. Então o conceito de velocidade de cinema, de cinemática, por isso o nome cinemática, né? Eles estão bem juntos. Muito interessante a sua pergunta. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Professor, o que o carro fala que vai de 0 a 100 em 2 segundos? O que é isso? Vocês já viram os carros, as propagandas? O novo Kia Cerato vai de não sei das quantas até uma velocidade. A aceleração do carro. Tudo isso é cinemática. Tá? A gente vai falar sobre tudo isso no nosso curso. Ok. O exercício pede para a gente fazer graficamente, responder graficamente. Lembra do eixo X da nossa régua? Tá? Nosso eixo X, ele tinha uma régua que começava no 0 e para a esquerda a gente mede menos e para a direita a gente mede mais. E lembra que eu falei da referência, que a gente pode colocar lá onde a gente quiser? Tá? Vamos colocar essa régua em pé aqui, ó. Vamos colocar essa régua em pé. E aqui embaixo a gente vai medir o 0. Aqui, tá? Aqui embaixo está o 0. E eu vou chamar essa régua de eixo X. Esse eixo X ele vai medir a minha distância. Nesse exercício, qual a unidade de distância que nós estamos usando? Quilômetro. Quilômetro. Beleza, esse é o quilômetro. Ok, e aqui no eixo horizontal eu vou colocar outra dimensão. A outra dimensão importante para nós é o tempo, tá bom? O tempo ele está sendo medido em que unidade? Hora. Tá? São esses dois eixos que nós vamos usar. Qual é o valor máximo? Responde para mim ali, né? Vocês têm essas informações que vocês copiaram. Qual é o valor máximo do deslocamento que o exercício nos fornece? O primeiro deslocamento é 8,4. O segundo deslocamento é 2, né? Então o valor máximo de deslocamento que eu vou ter vai ser 10,4, não é verdade? Tá? Então o nosso gráfico ele pode ter esse valor máximo, 10,4. Vamos colocar aqui, ó, vamos colocar o 10 aqui, ó. 10. Beleza? 10,4 obviamente está um pouquinho aqui para cima. Tudo bem? E qual era o valor máximo do tempo? O primeiro tempo era 0,12, o segundo tempo era 0,5. O tempo máximo que nós temos é quanto?
0,62. 0,62. Então vamos colocar aqui, ó. 0,2, 0,4, 0,6. Tá? O 0,62, por óbvio, está um pouquinho aqui para frente. Tá bom? Tá? Vamos colocar 10 aqui, aqui o 5, tá? Na metadinha ali. Show de bola. Determine a solução graficamente. Qual era o primeiro deslocamento? Como que foi? O primeiro deslocamento saiu do 0 e foi até 8,4. Bom, 8,4 deve estar aqui. Tudo bem? E quanto tempo se passou nesse primeiro trecho? 0,12 de hora. 0,12. Se o 0,2 está aqui, o 0,12 deve estar aqui o 0,1, 0,2 um pouquinho para frente. Tá? Pega esses dois pontos e liga eles, né? Faz aqui essa reta aqui lá em cima e o 8,4 aqui, ó. Aqui. Então, na verdade, é esse meu ponto aqui. Ó. Vocês conseguem fazer isso? Já brincaram de batalha naval? Tá? É ligar uma coordenada com a outra. Ok. Se esse ponto... O que ele está dizendo, esse ponto? Ele está dando... Vamos fazer o seguinte. Tá, responde para mim. O que você tem se você tiver quilômetro dividido por hora? O que é isso? A velocidade. A velocidade. Esse ponto é a mesma coisa, só que é uma solução gráfica. Tá? Qual que era a velocidade? Era 70 km por hora, né? Não era isso? Sim, então, isso aqui é a velocidade 1, 70 km por hora. Tá? Então, você escrever 70 km por hora ou me mostrar o gráfico é a mesma coisa. Tá? Só estão em idiomas diferentes. Aí. Ok? O segundo trecho, ele andou até o 10,4, né? Que é esse ponto aqui em cima. E quanto tempo durou esse percurso? 0,5 de hora. 0,5. Então vamos pegar esse 0,12 aqui mais 0,5, que ele vai vir aqui no 0,62, né? E agora você liga esses dois pontinhos. Coloca isso aqui lá em cima e coloca isso aqui. Certo? Esse ponto. E pega da onde você estava até onde você chegou. Ok? Isso aqui é a velocidade 2. Qual era a velocidade 2? 4 km por hora, né? Isso aí. 4 km por hora, essa é a velocidade 2. Então, se você falar 4 km por hora, ou se você mostrar esse gráfico, é a mesma informação, mesma coisa. Professor, mas por que ele começou no final da velocidade, no final da primeira? Porque no primeiro percurso foi um tempo. Eu tenho que medir o segundo a partir do final do primeiro. O tempo continua, não é? Ele começou a andar depois que ele parou de andar de carro. Sim, ele estava andando de carro. Bom, claro, né? Despreze o tempo ali enquanto ele freia e desce do negócio. Imagina que ele parou e já começou a andar. Tá? Então o tempo não existe, não teve um intervalo de tempo. Tá? O movimento continua. Chegou aqui, ele vai mudar de velocidade. Tá? Imagine uma mudança bem rápida mesmo, sabe? Tipo, saiu correndo dentro do carro. Tá? Então a dimensão do tempo ainda está por acontecer. É o mesmo evento, só que mudou a velocidade. Tá? E todo esse... É claro, eu separei esse evento em dois, mas ele é um só, né? Tá? Então ele saiu desse ponto e foi até o outro. Porque você queria que eu colocasse essa reta aqui a partir do zero? No primeiro momento eu entendi que era isso, mas depois eu entendi que o objetivo dele é chegar no posto, e não pode ser chegar de carro ou de a pé. Aí... Tá. Se você coloca essa reta aqui no zero, você vai dizer que existe um outro movimento que começou no mesmo instante. Tá? E é um outro movimento que começou no mesmo instante. Quando você coloca, pode colocar quantas retas você quiser aqui no zero. Tá?
Mas tem que ter noção que não é a mesma. Ok, e aí depois, o que a gente fez? A gente pegou todo o percurso, né, do 0 até o 10,4 e dividiu por todo o tempo, 0,62. Você lembra quanto que tinha dado? O que, senhor? A velocidade média total? Deu 16,77. Isso. Então, se eu pegar daqui, ó, e ligar lá em cima, essa reta é da velocidade média total, que é de 16,77 km/h. Beleza? Então, tá aqui a primeira velocidade, a segunda velocidade e a velocidade média. Tá? Lembrando que a velocidade média, eu não consigo ver uma outra definição mais óbvia do que essa, que é a média das velocidades. Você pega a primeira, pega a segunda e divide pelo tempo total. Diferente de lá na matemática. Como que você faz? Pega a primeira, pega a segunda e divide por 2, né? Não, aqui você pega a primeira, pega a segunda e divide pelo tempo total. Ok? Que mais? Ó, como é o nome disso aqui, ó? Ângulo. Isso. Esse ângulo, ele pode valer 0 até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até quanto? 360. Até dar uma volta, que são 360 graus. Se eu saio aqui desse eixo X e chego aqui em cima, quantos graus foi? 90. Depois? 180. Depois? 270. E 260. Ok. Quanto maior for o ângulo, então de 0 até 90 aqui nesse primeiro, né? Nesse primeiro quadrante que a gente chama. Quanto maior for o ângulo, mais inclinada é a sua reta, certo? Mais elevada, é melhor. Mais elevada é a sua reta. E quanto mais elevada a sua reta, maior a sua velocidade. Ok? Olha, essa reta aqui ela é bem elevada e a velocidade é de 70 km/h. Essa reta aqui, ó, ela tem um outro ângulo aqui, ó, bem pequenininho, tá vendo? Essa reta aqui é uma velocidade baixa, 4 km/h. E essa aqui tem um ângulo que é um ângulo médio, tem uma velocidade média também. Tá? Então, a elevação da reta vai te ajudar a compreender quanto vale a velocidade. Tá? Então, graficamente, é assim que a gente coloca esse resultado. Ok? Dúvidas, gente? Por favor. Tem que ser meio que sempre a distância na vertical e o tempo na horizontal. Para o MU, sim. Para movimentos uniformes, sim. Mais para frente a gente vai perceber que o movimento ele não precisa ser uniforme, tá? Ele pode ser acelerado, porque aqui a gente está considerando essas velocidades como constantes, né? Imagine que você está na tua motinho ali, né? E na tua motinha ou no carro mesmo, né? E o velocímetro está medindo 70 km/h a todo momento, tá? E aí, imagine que você tem ali também o teu dispositivo para medir a tua velocidade enquanto você anda ou corre, e aquela velocidade também é 4 metros por segundo, km/h, tá? A todo momento. Então é essa situação, é uma situação difícil de acontecer na realidade, tá? Porque no trânsito as velocidades, o velocímetro marca velocidades diferentes, tá? Mas nem tudo é perfeito. Bom, deixa eu colocar aqui na minha tela novamente para vocês. O que mais que a gente... Tá, aqui tá desenhado graficamente ali, né? Mas meu gráfico na minha tela ficou bem melhor. Tá? Ok. Ó, a inclinação da reta fornece a velocidade média. Tá? Então, nessa primeira parte ele fez dirigindo, na segunda parte ele foi caminhando e a velocidade média total. Depois, vocês têm acesso a isso também, tá? Então, vamos fazer mais um exercício. Ele diz o seguinte: nas Olimpíadas de 2004,
em Atenas, o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima liderava a prova quando foi interceptado por um fanático. A gravação cronometrada do episódio indica que ele perdeu 20 segundos desde que o instante em que foi interceptado até o instante em que retomou o curso normal da prova. Suponha que no momento do incidente Vanderlei corresse a 5 metros por segundo e que, sem ser interrompido, mantivesse constante sua velocidade. Então, o que ele está falando? Se você está com uma velocidade de 5 metros por segundo, e você tem um percurso para cumprir. Se você perder 20 segundos, quanto de percurso você perdeu? Tá? Eu vou tirar de novo a tela para ficar mais fácil de vocês verem o quadro. Qual que é a pergunta, senhor? O que perdeu? A pergunta faz parte do enunciado da prova. Vamos lá, o que ele deu? Nas Olimpíadas de 2004. Esse número é relevante? Não é relevante. Não é. Então, dá uma apagada. Tá. A gravação cronometrada do episódio indica que ele perdeu 20 segundos. O que é isso? É o tempo. Tempo, 20 segundos. Beleza. Desde o instante em que foi interceptado até o instante em que retomou o curso normal da prova. Suponha que no momento do incidente Vanderlei correspondesse a 5 metros por segundo. O que é isso? Velocidade. 5 metros por segundo. E que seja interrompido. Qual é... Na verdade, ele não tá faltando. Mas qual é o... Quanto tempo ele perdeu, né? Quantos metros ele deixou? Qual é a distância que poderia ter sido percorrida, né? Então, X, qual é a distância? É que no enunciado está faltando essa pergunta. Tá, qual é a distância? Porque a única coisa que falta na equação, né? Nós temos 3 letras, ele nos deu 2, só falta a última. A fórmula da velocidade, qual que é mesmo? Deixa eu escrever mais para cá. Velocidade igual a x sobre t. Para isolar o x, eu vou passar o t que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar v vezes t é igual a... desculpa. Ali, ó. V é igual vezes t igual a x. Ok? Eu só vou escrever x igual a v vezes t para deixar o x do lado esquerdo ali, porque facilita, tá bom? Mas é só trocar de um lado para o outro, do outro para o outro. Tudo bem, hein? Tudo certo. Ok. Então, se eu quero saber x, a velocidade era... 5 vezes 20. 5 vezes 20. Perdeu 100 metros. Isso, ele perdeu 100 metros nessa brincadeira. E ganhou uma medalha que ninguém mais iria ganhar. Ok? Opa, tem muito perna no meu M. Ok? Bem de boa esse, né? Bem de boa. Vamos fazer mais um, então. Ah, isso aqui é legal. Tá. Conseguem ver aí? Sim, né? Estou dizendo assim, você tem que dirigir em uma via expressa para se candidatar a um emprego em outra cidade, a uma distância de 300 quilômetros. A entrevista foi marcada para as 11h15 da manhã. Você planeja dirigir 100 km por hora. Você planeja dirigir a 100 km por hora e parte às 8 da manhã, para ter algum tempo de sobra. Você dirige a velocidade planejada durante os primeiros 100 km. Depois, um trecho de estrada em obras o obriga a reduzir para 40 km por hora por 40 km. Qual a menor velocidade que você deve ter no resto da viagem para chegar a tempo da sua entrevista? Tá? Vamos ler de novo. São 300 km de viagem do A para o B. Tá? E você tem que chegar às 11h15 da manhã. Então você sai às 8. Tá? Saiu 8 horas.
Aqui ele está dizendo que você dirige com uma velocidade de 100 km por hora. Essa velocidade você conseguiu manter no primeiro trecho de 100 km. Ok? Então você andou 100 km a uma velocidade de 100 km por hora. Quanto tempo se passou? 1 hora. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Depois, um trecho da estrada de obras obriga a reduzir para 40 km por hora por 40 km. Quanto tempo se passou? 1 hora. 1 hora. Ok. Quer dizer que você saiu às 8 da manhã, agora são 10. E você precisa chegar às 11h15. Você ainda tem 1h15. Tá? Estão acompanhando meu raciocínio? Sim. Beleza. Então você tem 1h15. E qual a distância que você ainda tem que percorrer? 160 km. Isso, porque você andou 100, depois mais 40, para chegar no 300, falta 160. Tá? Então é essa conta que nós vamos fazer. 160, velocidade. Tirar a apresentação, senhor. Tem que tirar, né? Olha, a gente pode também colocar ele na tela lá, fixar, que fica no lugar da apresentação também. Mas aqui fica melhor. Não tem problema, não. Velocidade é igual a deslocamento por tempo. Velocidade vai ser o x, que é de 160, divididos pelo tempo, que é de 1h15. Só que 1h15, eu não posso colocar 1h15 Não posso misturar. Eu tenho que escrever ou hora ou minutos. Vamos escrever minutos. Vamos escrever horas. Como que eu posso escrever 0,15 horas? Desculpa, 15 minutos em horas. Deixa eu ver. Vou fazer assim. 1 hora tem 60 minutos. Você tem 1h15, mas o que me interessa agora é só o 15, tá? É o 15 minutos. Tudo bem? Eu só quero 15 minutos. Quanto que isso equivale? Isso equivale a 0,25 de hora. Isso. Então vamos colocar um valor aqui, T. T mesmo, T1. Né? Então T1 é 0,25. Então 1h15 é o quê? É 1 hora mais 0,25 hora. Esse tempo é de 1,25 horas. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Sim, então ele ficou o tempo. Isso, porque 1h15 tem 2 unidades, hora e minuto. Eu tenho que, de alguma maneira, escrever isso com uma única unidade. Então eu vou transformar os 15 minutos em hora. Eu vi que dá 0,25. Então vai ser 1 hora, que convertendo para hora, quer dizer, você não precisa converter, né? Vai dar 1, mais o 0,25. Tudo bem, gente? Então tá. É esse tempo que eu vou usar. Então é 160 km divididos por 1,25 hora. Qual é a velocidade? Faz para mim na calculadora. Dá 128 km por hora. Isso, 128 km por hora. Então veja que para superar esse tempo que você perdeu na estrada, você tem que aumentar muito a sua velocidade, né, para compensar. Não vale a pena, por mais que o cara saiu cedo ali, né? Ainda se deu mal. Tinha que ter que sair 4 horas mais cedo. Complicado. Tudo bem com esse exercício? Então a gente foi até o final dele sem basicamente escrever, apenas resolvendo ele mentalmente. Aí quando precisou a gente foi pro quadro, beleza? Show de bola. Vamos pegar mais um exercício aqui. Deixa eu ver que horas são. Ainda tem. Tá, não vou entrar nesse assunto aqui, porque senão eu vou avançar demais.
Tá, deixa eu ler esse exercício aqui para você. Tela só. Já estou providenciando. Deixa eu tirar isso aqui e voltar ao normal aqui. Olha. Tá, na tela diz assim: velocidade escalar e velocidade média. A velocidade escalar média não é igual ao módulo da velocidade média. Em 1994, Alexander Popov estabeleceu um recorde de velocidade da natação, nadar 100 metros em 46,74 segundos. A velocidade escalar média desse nadador foi de 100 metros em 46,74 segundos. Ou seja, 2,139 metros por segundo. Porém, como ele nadou 2 trechos de ida e de volta em uma piscina de 50 metros, seu vetor deslocamento total e o vetor velocidade média foram iguais a zero. Tanto a velocidade escalar média quanto a velocidade escalar instantânea são grandezas escalares, não vetoriais, visto que as grandezas não informam nem direção e sentido. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar de vetores. Mas o que ele está dizendo é que o nadador foi até o final da piscina e voltou. Então, tecnicamente, ele saiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto. E você lembra que eu falei para vocês sobre a exigência de se ter um segundo ponto para medir? Tá? Então, isso cai nessa exceção. Você só tem um ponto. Tá? Ele é a origem. Ah, mas o ponto é o mesmo, só que você sabe que o objeto que você está estudando, ele não esteve ali a todo momento. Ele foi e voltou. Tá? Mas não interessa, a velocidade é zero. Então, assim, o que é velocidade? Não é variação de deslocamento por tempo? Se você sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, quanto você deslocou? Nada. Nada. Portanto, não importa quanto tempo se passou, a sua velocidade é zero. Mas não sabia que isso se aplica para velocidade também. Sim. Quer dizer, se eu assisto corrida com meu cunhado que é mecânico, né? Ele é apaixonado por corrida. Eu falo, cara, por que esses caras ficam correndo em círculos, velho? A velocidade sempre vai dar zero. Ele fica louco comigo. Mas você sabe que a velocidade em cada instante é diferente, né? O velocímetro do teu carro está medindo velocidades diferentes de zero a todo momento. Mas se você for considerar apenas os 2 pontos, tira uma foto, né? Lembra da foto? Eu falei do filme? Tira uma foto antes da corrida e tira uma foto depois da corrida, com o carro no mesmo lugar. Tá? Você só tem essas 2 fotos como referência. Você não sabe que a corrida aconteceu. Você só tem essas 2 para estudar, porque são os únicos dados que você pode confiar, que existem de verdade. O cara fala assim, mas teve uma corrida. Não, isso aí você está falando. A única foto que eu tenho é do início para o fim. Tá? Quanto tempo se passou? Passou 2 horas. Qual é a velocidade? Zero. O carro estava aqui e ele ainda está aqui. Então a velocidade é zero. Tá? É claro que você tem que saber que durante esse tempo a velocidade era outra. Ou seja, a velocidade instantânea a cada instante era de 120, 300, 500. Sabe? A velocidade média total é zero. Tá? Porque ele saiu de um ponto e voltou no mesmo ponto. Né? Então, a gente vai usar essa definição para conhecer melhor o conceito de trabalho, que o trabalho é força vezes deslocamento. Tá? E se você faz força e esse segundo corpo desloca, aí beleza, teve trabalho. Agora, se você faz força e esse objeto não desloca, aí não teve trabalho, não importa quanta força você faz. Tá? Então existe a necessidade de ter um delta. Tá? Porque se não existir o delta, cai na exceção que vai dar sempre zero. Tá? E então esse exercício fala disso, né? Ele foi e voltou para o mesmo lugar, então a sua origem e o destino são o mesmo lugar. Obviamente não existe trabalho, não existe velocidade, tudo zero. Tá? Esses são os pontos de exceção.
Ok. Tá, senhor, deixa eu ver se eu entendi. Mas daí se eu tenho lá a informação que tem um outro ponto, que o carro foi em meia hora até aquele ponto e depois na outra meia hora ele voltou. E daí eu sei, não é zero daí, porque eu sei que ele andou. Sim, tá. Mas tem que ter outro Não é ponto. que não é zero. Você tem duas informações e as duas estão corretas, tá? Só que você não pode apresentar uma como sendo a única verdade. Na verdade, as duas estão corretas, entendeu? Não entendi isso. A velocidade instantânea era de 70 no primeiro momento e de 4 no segundo momento. A velocidade média foi de 16. E isso tudo é verdade. Tá? No do nadador, a velocidade de ida foi de. Quanto? Não lembro. 4, pouco metros por segunda. A de volta, se for a mesma, né? 4,6. A velocidade média é 0. E tudo isso é verdade. A velocidade instantânea de ida foi 4,9. Velocidade instantânea de volta foi menos 4,9, porque ele está voltando, né? Se você somar as duas, dá 0. Então é mais nesse sentido, de somar a velocidade de ida com a velocidade de volta. Também é um jeito de explicar. Né? Se você saiu de um ponto e voltou no outro, não importa qual foi o caminho que você fez, mas você teve que ir e teve que voltar e na mesma proporção. Tá? Bom. Então são definições. É isso daí, pergunta interessante de novo, muito bom. Tá, deixa eu ver o que mais que dá para falar para vocês aqui. Essa aula é bem densa mesmo. Então, assim, essa aqui é a equação horária do MU, tá? A gente vai falar dela nos próximos exercícios, nas próximas aulas também. Aqui, basicamente, o que está escrito? Que para você saber aonde está um objeto, você precisa saber aonde ele estava, ou qual a origem que você está adotando. Você precisa saber qual a velocidade desse objeto e por quanto tempo ele fica nessa velocidade. Tá? Essa velocidade aqui a gente vai assumir como uma velocidade média. Tá? Então são as duas formas de equacionar. Tá? Então nós estamos falando fisiquês. Tá? Ao invés de ter letras que juntas formam uma palavra, nós temos variáveis que juntas formam as equações. Tá? É um idioma diferente, gente. É uma linguagem diferente. Tá? A gente vai bem devagar para vocês se habituarem com esse idioma. Moodle. Vamos lá. Se vocês não assistiram os filmes, assistam os filmes e façam a primeira lista de exercícios, História e Filosofia da Ciência. Ô, senhor, o que é aquele não disponível se não sei o que lá? Vou abrir agora. Aqui você vai ter uma lista de MRU, tá? Tem 20 exercícios. Nos primeiros 5, ele fala sobre velocidade da luz, que não vai dar tempo de falar hoje, tá? Então pode passar e ir direto lá para o 6. Tá? Aqui ele está perguntando: um carro percorre 1,9 km em 1 minuto. Qual a velocidade média do carro? Lembra qual que é a unidade de velocidade que nós precisamos adotar? Metro por segundo. Por segundo, ok? Então, quilômetro, 1,9 quilômetros. Você vai ter que escrever 1.900 metros, ok? E 1 minuto vai ser como? 60 segundos. 60 segundos. Então vai dividir lá 1.900 por 60, vai dar um número lá e você coloca o teu número aqui. Ok? Próximo. Mesma coisa, né? 5,8 quilômetros durante 42,3 minutos. Né? Multiplica, vai dividir, não, multiplicar por 1.000 aqui, né? Quilômetro. E aí vai ver quantos segundos tem esses 42,3 minutos aí. Aí divide um pelo outro, coloca a resposta aqui. E assim por diante. Acho que só tem uns 3 assim. Isso, mais um. Aqui ele vai te pedir também a velocidade, qual a unidade. É metros por segundo? É quilômetros por hora? O que é isso? Tá? Vou deixar para vocês aí.
Aqui, ó, parecido com o exercício que a gente acabou de fazer. Você dirige do Rio a São Paulo, metade do tempo. Ah, esse exercício é difícil. E outra metade do tempo. Ah, esse exercício é difícil. Pode pular o 9. Não sabia que ele estava aqui. Mais um aqui, ó. Qual a velocidade do pássaro que se desloca 48,6 metros em 76 segundos? Aqui mais um. Tá? Fácil de fazer, bem facinho. Esse aqui é legal. Um ônibus sai de 8, parecido com a viagem ali, ó. 8 da manhã, 350 quilômetros da capital, 11 horas e 32 minutos. Bem parecido com aquele que a gente fez, tá? Quanto que o tempo que o cara vai precisar. Então você vai completar aqui com as respostas corretas, tá? Opa, esse aqui vem aqui. Tá, dá uma olhadinha aí como que termina ele. Múltipla escolha também, só dividir um pelo outro. E aí vocês vão completar essa lista de exercícios aí. Tá? Eu já deixo disponível para vocês assim que acabar a aula. Só para conferir, então, foram os 5 primeiros, não é para fazer, e tinha um outro que não era para fazer, né? Qual o 9, o 9 ali não não devia estar ali. Então tá bom, obrigada. E é claro que dúvidas vocês podem me escrever a todo momento. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, tá? Vou escutar um pouquinho. Eu não acho que é tão absurdo, é só mais saber quais informações eu tenho que pegar para fazer o cálculo. E é tipo treino, assim. O que eu vou dizer para você, você tem que ler o enunciado, né? Como que é um passo a passo, ler o enunciado, tirar as informações que o enunciado te dá, mas para saber isso você tem que olhar o quilômetro por hora e saber que isso ali é a velocidade, né? E aí você já coloca, já anota isso. Então saber que eu preciso passar de quilômetros por hora para metros por segundo nesse exercício, né? Ou no próximo exercício ali está em minutos, a gente não trabalha com minutos, ou é hora ou é segundo, tá? Então, e aplica na fórmula, que a fórmula é sempre a mesma, V igual a X sobre T. Né? Lembrando que às vezes pode aparecer S, mas é claro que você não vai confundir por causa disso. Tá? Usa a fórmula e usa a calculadora. Tá? Não tenta ficar fazendo conta de dividir no braço. Isso é trabalho inútil. Tá? Pega a calculadora, deixa do teu lado ali já e divide. Se você não tem certeza, se você ficou meio... Divide de novo, né? Porque a gente digita na calculadora errado, muitas vezes. Tá? Então faz 2 vezes ali, se deu certo, beleza. Se deu 2 valores diferentes, faz uma terceira vez. Tá? Bom, vocês sabem estudar. Agora é só vocês aprenderem a estudar física. Tá? Que basicamente é fazer esses exercícios. Ok? Mais alguma coisa, gente? Então tá, eu já vou liberar aqui o Moodle para vocês. Aí, quem estava gravando? Eu não lembro. Eu tô gravando. Você tá gravando também? Sim. Então beleza. E depois a gente conversa para colocar isso no ar. Tá bom? Chamada. Eu faço pelo Google Attendance, então tá todo mundo que tá aqui, eu consigo tirar essa informação. Boa, Sori, que colocou uma pergunta ali no chat e a gente vai ver. Eu acho que é isso que ele tá querendo falar, daquelas. Eu não sei explicar direito aqueles exercícios tipo, eu tô parado, mas em relação ao ônibus que tá passando, quem tá em movimento. Sim, a gente vai ver isso, velocidade relativa, nos próximos encontros aí. Tá. Beleza, esse assunto é legal. A pergunta que eu coloquei ali seria mais tipo. Tem um experimento, se eu não me engano, que são 2 gêmeos. Um ficou na Terra, enquanto o outro ia para o espaço de foguete. Quando o que foi para o espaço voltou para a Terra, ele estava mais novo do que o que tinha ficado na Terra. Tá, isso não é um exercício de cinemática, tá? É um exercício de relatividade. Eu vou tentar explicar em 1 minuto, tá? Mas os 2 assuntos são bem próximos. Eu falei para vocês que o tempo ele só pode medir a partir do 0 para frente, ok? Só que isso para quando as velocidades são baixas, como nós presenciamos. Quando você estuda a velocidade da luz, por exemplo, coisas muito, muito, muito rápidas,
essa equação V igual a X sobre T, ela muda no sentido de que o tempo ele pode ser mais rápido ou mais devagar. Porque o tempo, até agora, a gente só pode medir ele da maneira 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Na teoria da relatividade, o tempo ele pode ser mais rápido ou mais devagar, dependendo da velocidade. Então, um cara que viaja muito tempo a grandes velocidades, o tempo passa mais devagar para ele. Então, isso é o paradoxo dos gêmeos. Quando um gêmeo é astronauta e viaja muito rápido, o tempo passa mais devagar para ele. E quando ele encontra o irmão gêmeo dele, ele está mais novo do que o irmão gêmeo. O irmão gêmeo já está grisalho, velhinho, e ele ainda está jovem. Tá? Mas tem a ver com essa questão da velocidade, tá? Mas não é uma questão de física básica, tá? Mas muito inteligente. Esse paradoxo dos gêmeos é bem legal. Tá? Mas a velocidade igual a deslocamento por tempo ainda continua valendo. Era isso que você tinha dúvida, Eric? Uhum. Beleza. Então tá, gente. A gente se fala então na quinta-feira à tarde. Eu tenho o horário de atendimento com vocês, das 2 às 4. Se vocês quiserem aparecer, vai estar no mesmo link da reunião nossa, tá? Para fazer exercício ou alguma coisa assim. Caso contrário, vocês podem me falar no e-mail ou a gente se vê de novo na quarta-feira que vem. Tá? Beijo no cérebro, bom apetite para vocês e até quarta-feira que vem. Tchau, senhor. Obrigada. Tchau, senhor.